Olá, voltamos. Voltamos, meninas. Será que alguém, por favor, pode me dar um retorno? Se consegue me ouvir, se consegue ver a minha tela, eu já compartilhei a tela com vocês. Sim, professor, tá tudo certo. Tá bom. Obrigado, Antônia, valeu. Beleza pura, então vamos lá. Alguém tem dúvida do que a gente falou? Do que a gente acabou de falar sobre as camadas da pele, sobre os estágios da ossifração? Alguém tem dúvida? Se alguém tiver, a gente já mata, senão a gente já continua. Já vai falar sobre esse assunto aqui também, que é muito importante, tá? Fundamental. Bom, beleza então, qualquer coisa a gente conversa. Agora, meninas, a gente vai falar de um tópico, eu diria, bastante importante. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso aqui, ou até mesmo já foram submetidas a esse procedimento aqui, a sonda. Você vai fazer uma cirurgia, de repente você não consegue fazer xixi, o seu sistema urinário ainda, né, está voltando por conta da injeção, ainda está voltando a funcionar normalmente, e aí o enfermeiro fala para você, ó, se você não fizer xixi, a gente vai passar sonda. Então agora a gente vai entender o que é essa sonda, qual que é o objetivo dessa sonda e tudo mais, tá? Mas é importante que, para entender, assim como foi importante para entender o que é a úlcera, o que a úlcera causa, a gente teve que entender como a pele é dividida, quem é a pele e tudo mais. Para entender sonda, a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre o sistema urinário, tá? As informações que a gente precisa saber para poder entender o que é a sonda, eu vou falar agora, tá bom? Então, é importante que você fique atenta aí, fique ligada, acho que você vai curtir. Bom, a previsão dessa aula, então, é a gente conversar um pouquinho sobre sonda vesical de demora, e aí você vai entender por que desse nome de demora, porque tem uma outra que não é de demora, tá? Já adianto. Temos a sonda vesical de alívio, que também é conhecida como sonda vesical intermitente, e temos a sonda vesical de demora. Então, uma é de alívio, uma é de alívio, que vai ficar menos tempo no paciente, é só para aliviar mesmo. Outra não, outra fica mais tempo. Dias, semanas, meses. Mas eu vou falar com mais detalhes daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá, vamos entender então o que é essa sonda, como essa sonda se apresenta e tudo mais. E aí a gente também, eu não sei se vai dar tempo hoje, talvez dê tempo, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre Uripen. Você vai entender o que é esse cara. Qual que é o objetivo desse camarada aí? Você vai ver que é fantástico, é uma ideia brilhante. Tá certo, gente? Então vamos lá. Bom, para entender a sonda, a gente vai ter que entender uma úlcera. Desculpa, a gente vai ter que entender como funciona o sistema urinário, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre ele. O sistema urinário, ele tem como objetivo, gente, elaborar, armazenar e eliminar. Vamos lá. Elaborar, armazenar e eliminar urina. Esse é o resumo. O que o sistema urinário faz? Ora, o sistema urinário produz, ou seja, faz urina, armazena essa urina, em algum momento coloca essa urina para fora. É só você pensar no seu dia a dia. Então, em um organismo normal, o que acontece? Os rins ficam funcionando, isso produz urina, a urina é armazenada na bexiga, em algum momento você vai ter vontade de fazer xixi, você corre no banheiro, faz xixi, tá tudo certo, tá? Então, esse é o objetivo do sistema urinário: elaborar, armazenar e eliminar urina em algum momento, tá certo? Claro, existem órgãos, estruturas específicas. Então, tem quem elabora a urina, ou seja, tem quem faz essa urina,
tem quem armazena, tem um órgão que é o responsável pelo armazenamento da urina, e tem uma parte do nosso corpo que é responsável por eliminar a urina, por colocar a urina para fora, tá bom? Então, tem quem faz, tem quem armazena, tem quem elimina. Mas o objetivo do sistema é isso. Fazer a urina, armazenar e colocar para fora. Continuando. Professor, na urina a gente encontra só água, né? Eu já vi falar isso aí, então por isso que a gente tem que tomar bastante água, porque na urina só tem água. Não. De fato, na urina tem muita água, né? Com certeza. Tá certo. Mas, ó, nós também encontramos ácido úrico, ureia, sódio, potássio, bicarbonato, tudo aqui na urina. A urina é o resultado de um processo de filtragem feito pelos rins. Calma, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês, ó, só para que vocês já vão. Ó, eu vou mostrar o desenho, vou explicar como funciona e tudo mais, mas é só para vocês entenderem, tá? Então, a urina é o resultado do processo de filtragem dos rins. Aqui, ó, você tem os dois rins, rim 1, rim 2. Esses rins produzem urina como? Filtrando o nosso sangue. Retirando do sangue tudo que faz mal, tudo que é prejudicial para o nosso corpo e o que está em excesso. Então, o que está em excesso e o que faz mal. É filtrado pelos rins, e esses rins produzem a urina, que é o resultado desse processo de filtragem. Essa urina é encaminhada para a bexiga, fica armazenada aqui na bexiga e depois é colocada para fora. Obviamente, né? O xixi não fica dentro da gente a vida toda. Precisa ser colocado para fora, tá? Calma que eu vou explicar um pouco mais esse desenho, mas eu só dei essa introdução para ficar mais claro para vocês. Então, não é só água que tem na urina. Tem outras substâncias também. Mas, obviamente, eu já até dei um spoiler, né? Na verdade, o sistema urinário é dividido em órgãos, tá? Tem órgãos diferentes responsáveis por funções diferentes. Eu falei para vocês que tem quem faz urina, tem quem armazena a urina e tem quem coloca a urina para fora, tá? Esses caras têm nomes. Vamos lá. A divisão do sistema urinário existem os órgãos secretores. Secretores, o radical vem de secretar. Secretar, gente, é sinônimo de colocar para fora. Desculpa, de fazer, de produzir. Desculpa, tá? De produzir, tá? Então, órgãos secretores secretam urina, produzem urina, fabricam urina, elaboram urina, tá bom? Então, órgãos secretores produzem a urina e órgãos excretores, o radical vem de excretar, agora sim, colocar para fora, tá bom? Órgãos secretores fabricam, órgãos excretores colocam essa urina para fora do nosso corpo. Tem nomes, tá? Vou ficar falando aqui órgãos secretores, órgãos excretores. Não, vamos dar nomes, fica mais fácil para vocês entenderem. Vamos lá, vamos dividir então esses órgãos. Vejam que legal. Nós temos aqui 2 rins. Esses rins são os responsáveis por produzir a urina, por conta do processo de filtragem. Temos 2 ductos, eu vou mostrar para você o que são esses daqui a pouco no desenho. Mas esses ductos conduzem a urina, transportam a urina para a bexiga, tá bom? E a bexiga é onde a gente tem o armazenamento da urina e a uretra é por aqui que a urina sai do corpo. Vamos para o desenho para vocês conseguirem entender melhor essas imagens. Bom, isso aqui é um paciente masculino, é um homem, tá? Homem. Vamos lá. Olha, os 2 rins aqui. Deu para identificar, né? 2 rins fabricam a urina. Percebem que aqui, deixa eu apagar. Percebem aqui, meninas, que existem artérias. Olha aqui, ó. Esse azul, olha que legal. Essa artéria renal está ligada aos rins.
Ou seja, o sangue. Entra sangue nos rins. Percebem aqui, ó? Eu fiz até tipo um T aqui, né? De cabeça para baixo, ó. Isso é uma artéria, ó. Deixa eu apagar para vocês visualizarem. Essa artéria que está aqui na cor azul. Ó, olha aqui ela, ó. A cor azul. Vejam, ela está conectada aos rins. Por quê? Para que o sangue entre nos rins e os rins filtrem esse sangue. Bom, os rins filtraram, então a gente tem dois rins, um e dois. Os rins filtram, tiram tudo que está em excesso ou tudo que faz mal. Isso vira urina. Essa urina é conduzida para a bexiga. Professor, quem é que conduz essa urina para a bexiga? São os ductos, que são semelhantes a encanamentos. Sabe quando você abre a torneira na sua casa e sai água? É como se esses ductos, ou também conhecidos como ureteres, fossem semelhantes a esses encanamentos aí. Então, você tem a produção de urina lá nos rins. Essa urina é direcionada, é conduzida, transportada pelos ductos até onde, professor? Até a bexiga. O que essa bexiga faz, meninas? O que essa bexiga faz? Essa bexiga armazena. Conseguem ver aqui esse órgão aqui amarelinho, aqui embaixo? Ó? Olha que coisa louca, né? Você tem quem faz a urina, os rins. Você tem quem transporta a urina, os ductos. Você tem quem armazena a urina, a bexiga. Entendam a bexiga como literalmente o armazenamento, tá? Pensa numa caixa d'água, um reservatório. Conseguem visualizar? Conseguem imaginar? Uma caixa d'água. O que tem na caixa d'água? Água. A caixa d'água armazena água. Em algum momento, essa água sai da caixa d'água, né? A gente utiliza a água no dia a dia, lá na pia da cozinha, não sei o quê. A água sai da caixa d'água. Essa é a ideia da bexiga. Ela simplesmente armazena a urina. Mas, em algum momento, essa urina tem que sair para fora. Porque os rins não param, né, meninas? Os rins continuam filtrando, a produção de urina continua acontecendo e, obviamente, mais urina vai chegando, mais urina vai sendo armazenada na bexiga, e aí essa urina, em algum momento, tem que sair do corpo. Faz sentido, né? E aí, quem é que coloca essa urina para fora aqui? É a uretra, tá bom? Simples, né? Vou fazer de novo, vou desenhar para vocês aqui, ó. Os rins filtram o sangue, tiram dele tudo que faz mal ou que está em excesso. Isso vira urina. Essa urina é conduzida pelos ductos, aqui os ductos, até a bexiga. Em algum momento, isso vai ser eliminado pela uretra, tá bom? Então, isso só para vocês entenderem. Professor, isso é diferente na mulher? Não. Aí a mulher. Você tem aqui também dois rins, tem aqui os ductos, e você tem a bexiga aqui, ó. Aí a bexiga, ó. Olha aqui a bexiga. Dá para ver a bexiga? E ela aí, ó. Essa aqui, essa bolinha aqui é a bexiga. E aí você tem aqui a uretra, que é por onde a urina vai ser eliminada. Percebe? É exatamente a mesma lógica. Rins produzindo urina, ductos transportando essa urina até a bexiga, bexiga armazena, uretra coloca para fora a urina em algum momento. Exatamente a mesma coisa. Professor, tá, e o que isso tem a ver com a sonda? Em alguns momentos, meninas, algo obstrui, algo limita, dificulta, impede a saída da urina. Então, você tem os rins trabalhando, esses rins produzem urina, obviamente, essa urina é transportada até a bexiga e vai sendo estocada, armazenada na bexiga. Só que não sai xixi. Você tem a produção acontecendo normalmente, o armazenamento acontecendo normalmente, mas a saída, a eliminação não acontece. E aí a gente precisa submeter esse paciente a um procedimento conhecido de sonda, tá? Sonda vesical. Professor, quem que é essa sonda? Eu vou mostrar para você aqui, ó, para você conseguir
visualizar, né? Para você conseguir ver mesmo. Vejam aqui, ó. Então eu vou fazer um desenho aqui, tá? Digamos que aqui a gente tem os dois rins, e aí tem os rins filtrando, tem a artéria renal que manda os rins, que manda sangue para os rins. Esse sangue é filtrado, vira urina, é conduzido pelos ductos até a bexiga. Até aí tá tudo bem, o processo normal. Vejam aqui, ó, nessa imagem ao lado, a bexiga já está com urina. Ó. Consegue ver essa parte aqui douradinha, amarela? Estou fazendo pinguinhos aqui. Isso é urina. Tá tudo bem. Mas o que acontece, meninos, meninas, você não tem a eliminação. Você teve a produção, tá? Então, a gente teve a produção da urina, mas a gente não tem a eliminação dela. Esse é o problema. Você não tem a eliminação da urina. Quando isso acontece, obviamente, a urina não pode ficar dentro do paciente. O que é que eu faço? Eu, enfermeiro, eu médico. O que é que eu faço? Preciso passar uma sonda. Ou seja, pela sonda eu consigo permitir, isso é importante, tá, meninas? Pela sonda eu consigo permitir a saída da urina. Então vamos lá. Agora eu vou desenhar para você para você entender a lógica da sonda e você vai ver por que esse procedimento é tão incômodo e por que a gente fica em choque quando alguém fala que vai passar sonda. A sonda também pode ser comparada, assim, fazendo uma analogia, tá? Uma metáfora. Pode ser comparada a um encanamento também. Como assim, professor? Vejam, aqui a gente tem a bexiga, essa bexiga está cheia de urina, e o que eu faço? Esse é um paciente masculino, tá, gente? O que eu faço? Coloco a sonda pela uretra. Lembra? Você se lembra o que eu falei que a uretra é a parte do nosso corpo responsável pela eliminação da urina? Ou seja, o xixi sai pela uretra, certo? Então, a urina está na bexiga, vai ter que ser eliminada em algum momento e é eliminada pela uretra. Até aí está tudo bem. Mas a uretra não está funcionando normalmente. E agora, professor? E agora que a gente vai ter que passar uma sonda. E como é que a gente passa a sonda? A gente coloca um encanamento, entre aspas, tá? Uma metáfora. A gente coloca um encanamento pela uretra. Então, a gente segue o canal da urina. É só vocês olharem para essa imagem aqui, ó. Eu vou fazer um desenho acompanhando o caminho, tá? Então, ó, aqui, ó, o encanamento entra aqui no órgão masculino, no canal da urina, e aí vai entrando, até adentrar, ou seja, até entrar a bexiga. Professor, ainda está muito... Deixa eu entender um pouco mais. Deixa, agora eu vou mostrar para você em outra cor como é que isso acontece aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vejam, aqui a gente tem já uma sonda que foi introduzida no paciente e ela já está dentro da bexiga dele. Olha aqui, quando eu tenho um encanamento dentro da bexiga, obviamente essa urina aqui vai sair, certo? A urina vai ser colocada para fora porque eu tenho um encanamento, gente. Se algo estava impedindo a saída da urina, agora não tem nada impedindo, porque a urina vai ser conduzida para fora por meio... Isso é fantástico, né? A urina será conduzida para fora, transportada para fora do paciente por meio desse encanamento aí. Importante. Deu para entender? Você tem uma bexiga funcionando normalmente, armazenando urina normalmente. Você tem os rins trabalhando normalmente, fazendo urina. Os ductos transportando essa urina para a bexiga normalmente. A bexiga armazenando urina normalmente, mas a uretra não está trabalhando normalmente. Ou seja, a urina não sai. O xixi não sai de forma natural, como deveria sair. Então, a gente coloca um caninho aí para que essa urina seja conduzida. É como se, nesse momento, gente, maturidade, tá? É como se a gente tivesse artificialmente fazendo uma nova uretra. Não é isso, mas a ideia é essa, entendeu? É como se, bom, já que a uretra não funciona normalmente, esse xixi não sai, a gente vai ter que dar um caminho para ele.
e aí a gente coloca esse encanamento, e aí você tem a urina saindo, tá? O que acontece é que, em alguns casos, você tem pacientes que precisam dessa ajuda, desse auxílio, por conta de uma cirurgia. Sei lá, eu, por exemplo, eu fiz cirurgia, retirei um cisto, e tomei hack. A hack, aquela injeção que dá, né? A famosa hack. Meu sistema urinário ficou lento. É fato verídico, tá? Essa é a minha história. Meu sistema urinário ficou lento, perdão. Ficou lento. E aí o enfermeiro disse para mim, se não sair xixi, a gente vai ter que passar sonda. Com essas palavras. Obviamente, fiquei doido, né? Fiquei, assim, muito preocupado, né? E aí eu falei, não, gente, isso não pode acontecer comigo. Enfim, aí eu fui, liguei chuveiro, fiquei lá na torneira e consegui fazer xixi normalmente. Muitos pacientes não conseguem, tá? Mas percebam, eles não têm nenhum problema físico, não tem nenhuma doença, não sofreram nenhum acidente, não fizeram uma cirurgia, que não podem sair da cama, não fizeram nada disso. Foi por conta de uma cirurgia simples ou alguma cirurgia, e aí, enquanto o sistema urinário está voltando a funcionar normalmente, ele está lento, e por estar lento não consegue colocar a urina para fora. E aí a gente vai ter que passar a sonda. Esse tipo de sonda a gente chama sonda vesical de alívio. Por quê? A gente só vai aliviar a bexiga do paciente. Não tem nada de errado com a uretra. Não tem nada impedindo a uretra. Nada obstruindo, nada entupindo. Nada. A uretra funciona normalmente. Só que o sistema está lento, porque o paciente está se recuperando da injeção. Tá bom? Nesse caso, é só para aliviar. A bexiga não pode ficar cheia, a gente vai aliviar. Eventualmente, ou seja, só agora, a gente só vai aliviar agora o paciente, daqui 3 horas, 2 horas, ele consegue fazer xixi normalmente, está tudo bem. Quando está tudo bem e por algum motivo especial a gente tem que aliviar essa bexiga, essa sonda leva o nome de sonda vesical de alívio, porque tem como objetivo aliviar naquele momento e só naquele momento a bexiga do paciente. Então, a gente vai tirar naquele momento e só naquele momento a urina do paciente, a urina de dentro do corpo dele. Mas em outros casos, meninas, não. Alguns pacientes, por conta de, sei lá, o paciente fez uma cirurgia de fêmur. Um exemplo, tá? Por exemplo, e aí não vai conseguir, não pode andar, não pode ir no banheiro, sei lá, pode ser necessário a possibilidade a utilização da sonda. Só que aí, uma cirurgia para recuperação de fêmur, por exemplo, não é assim um dia, né? Demora muito tempo, meses. Aí a gente vai usar uma sonda chamada sonda vesical de demora. Então, a diferença entre as sondas de alívio e a de demora está no tempo, normalmente. A principal característica é essa. Uma é para um momento específico, como, por exemplo, está voltando da injeção, está se recuperando. Então, nesse momento, a gente tem que aliviar. Essa é a sonda de alívio. Não, vai ter que ficar com a sonda por dias, semanas ou meses. Essa é a sonda de demora. Por que de demora? Porque ela demora mais tempo no corpo do paciente. Simples, né? A ideia é simples. A lógica é a mesma, tá, meninas? A lógica é exatamente a mesma. Colocar a urina para fora. O que acontece é que você vai ter que ajudar alguns em um momento, e só naquele momento. Outros, essa sonda precisa ficar dentro do paciente por dias, por meses ou semanas, dependendo da situação. Beleza? Essa é a diferença clássica e talvez a principal diferença entre essas sondas. Uma é de alívio, é só para aliviar naquele momento, e a outra é demora. Professor, tá bom, show. Mas assim, tem paciente que vai puxar essa sonda, não vai? Porque isso deve incomodar. Sim, incomoda. Sim, não é legal. Sim, é constrangedor, né? Porque você coloca no membro da pessoa. No caso de mulheres também, é pela uretra, é pelo canal da urina, né? É pelo canal que a gente faz xixi, que as mulheres fazem xixi, tá certo? Então, no homem é pelo canal, na mulher também.
Não há diferença quanto a isso. E sim, o paciente pode querer puxar isso, né? Pode querer tirar porque incomoda e tal. Aí, existe uma solução para isso. Como é que o paciente não puxa? Por que é que o paciente não puxa? Porque, gente, olha só o que tem aqui. Vejam essa imagem aqui, ó. Consegue perceber que tem um balãozinho que a gente chama de balonete, tá? Você consegue ver um balonete? Eu vou destacar ele aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, aqui, ó. Olha o balonete. Essa bolinha aqui, ó. Dá para ver? Acho que dá, né? Esse cara aqui é o responsável para o paciente ter dificuldade em tirar essa sonda. Por que que o paciente não vai conseguir tirar? Ou se conseguir, vai se machucar muito? Porque, gente, olha só, o balonete é bem mais espesso, é bem mais largo do que a entrada da bexiga, ó. Olha aqui, como a entrada da bexiga é bem fininha. E percebam como o balonete é bem largo. Obviamente, se você puxa, então aqui, ó. Se você puxar, é só olhar nessa imagem, olha quão mais grossinho, quão mais espesso é esse balonete. Se puxar, não vai sair, ou se sair, vai machucar muito. Ele é bem mais largo, tá, gente? Então, a ideia é que vocês entendam isso. Essa foi uma medida utilizada para que o paciente não tire. Faz sentido, né? É só você colocar uma coisa que é mais larga do que a entrada. É tipo assim, é como se você colocasse um elefante dentro dessa sala de aula. O elefante não vai sair, porque a porta da sala de aula é bem menor que o elefante. É essa a lógica. Então, a gente tem um balonete aí dentro, não adianta, não vai sair. Isso é uma segurança. É uma segurança, tá bom? Ah, professor, caramba, uai, mas como é que não vai sair? Se entrou, sai. Não é tão simples. Porque esse balonete, esse balonete é inflado dentro do paciente, tá bom? Então, ele não entra assim. Ele entra só o caninho quando a sonda, ou a gente chama de catéter também, quando essa sonda está dentro do paciente, aí a gente enche o balonete, percebem? Então, esse balonete aqui só é enchido, só é inflado dentro da bexiga do paciente. Porque senão, obviamente, eu não vou... se eu colocar um balonete, né, e largo desse jeito, ele nem entraria no canal, né, meninas? Então, não. Você entra normalmente, a sonda, e aí, lá dentro da bexiga, a gente vai inflar. Professor, infla com o quê? Infla com água destilada. A gente coloca aproximadamente 20 ml de água destilada. Quando eu falo agente, você vai entender aqui agora quem que é esse agente. Senão você vai achar que é o cuidador. Não, não é o cuidador. É o enfermeiro e o médico. E só esses dois podem fazer isso. Ah, mas eu... Não, cuidadora não pode, tá bom? Eu vou passar alguns exemplos aqui para vocês agora, a gente vai conversar. Mas antes eu só vou dar só reforçar alguns pontos importantes aqui. Vamos lá. Fundamental. A sonda intermitente, ou também conhecida como sonda de alívio, tem o mesmo objetivo da sonda de demora. Só que a diferença é que a sonda de alívio não permanece por muito tempo na pessoa. Beleza? Uma permanece por dias, semanas, meses. A outra não. A outra é só para esvaziar a bexiga naquele momento. Num dado momento, ou seja, num momento, né, específico, eu alivio, esvazio a urina, esvazio a bexiga do meu paciente, tá? Esse é o catéter, essa é a sonda de alívio. É só para aliviar naquele momento, só para esvaziar naquele momento. Esse tipo de sonda é mais utilizado para drenar a urina antes de algum procedimento médico ou para alívio imediato, tá? Em pessoas que tenham paralisia ou retenção urinária crônica. Ou seja, cara, a gente precisa tirar essa urina agora. O sistema funciona normalmente, mas por algum motivo a gente vai ter que tirar agora, nesse momento. E aí a gente faz isso, tá bom?
É simples, tá, gente? Essa é a de alívio ou intermitente, significa a mesma coisa. A de demora não é bem assim, tá? A de demora não. É utilizada quando a gente precisa, percebam, manter a drenagem contínua de urina. Muda tudo. Drenagem contínua, ou seja, a eliminação frequente, contínua, continuamente. Não é esporadicamente, não é de vez em quando, não. Toda hora, continuamente, tá? Faz sentido, né, gente? Então, olha, por algum motivo eu preciso deixar a sonda aí, porque eu vou ter que ficar drenando, eliminando essa urina da Maria por alguns dias enquanto ela se recupera da cirurgia, sei lá. Percebem? Conseguem entender? A diferença é o tempo. Uma demora mais, outra demora menos. Uma demora naquele momento, num dado momento, a outra não. Dias, semanas ou meses. Bom, esse tipo de sonda, ou seja, a de demora, está indicada quando é necessário promover o esvaziamento constante, contínuo, frequente da bexiga. Também utilizado para monitorar o débito urinário, para fazer o preparo cirúrgico, para realizar irrigação vesical ou até para diminuir o contato da urina com algumas lesões da pele, que sejam próximas à região genital. Você tem lesões ali perto do membro masculino, né, da região genital masculina ou feminina. Não quero que a urina tenha contato com essas lesões, não pode acontecer isso. Então, eu passo uma sonda de demora, porque por alguns dias ou o tempo, sei lá, que for necessário, né, consigo consigo transportar, conduzir essa urina para um local que é uma bolsa coletora, tá? Eu consigo coletar essa urina, impossibilitando o contato dela com essa região da pele próxima a genitais do paciente, a genital, né? Tá? Então vamos lá, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Essa sonda que é a de demora é muito utilizada em pacientes imobilizados. Fiz uma cirurgia, não posso sair da cama. Os seus rins vão continuar funcionando, a não ser que você tenha problemas com ele, né? Mas no organismo normal, continua funcionando, a urina continua sendo produzida, a urina vai ser armazenada pela bexiga e tem que sair. E aí a gente usa uma sonda de demora. Pacientes inconscientes, ou que tenham alguma obstrução, ou que estejam em pós-operatórios, como eu falei para vocês. Tá bom? Qual que é a ideia? A ideia é utilizar a sonda de demora em situações que favorecem o paciente por um longo período sem controle voluntário. Dias, semanas, meses. Percebem? Dias, semanas, meses. Esse é o objetivo. A de alívio é num dado momento, a de demora bem mais. Fica bem mais tempo no paciente. Vamos lá. Quem faz, professor? Eu, cuidador, eu consigo fazer? Não. Você não pode fazer. Você, cuidadora, não tem habilitação, não tem capacidade, né? Entendo capacitação, perdão. Você não tem capacitação para fazer isso. Você não recebeu formação técnica para fazer isso. Nem eu, professor Lucas, tenho, tá? Não sou enfermeiro, nem tampouco médico, tá? Sou médico, não sou enfermeiro, eu também não posso fazer. Então, nós dois, você e eu, não podemos fazer. Essa introdução, ou a gente fala no popular, essa passagem de sonda é exclusiva, ou seja, somente o médico e o enfermeiro podem fazer. Ok? Somente eles. Porque isso você está introduzindo, está colocando algo dentro do paciente. Isso pode fazer mal a ele, pode trazer prejuízos, pode machucá-lo. Enfim, tem uma técnica, né? Um jeito certo de fazer e tudo mais. Tá certo, meninos? Esse procedimento deve ser feito de forma técnica, obviamente, de forma asséptica. Por que forma técnica? Tem o jeito certo, tem o caminho certo. Quem sabe isso é o médico e o enfermeiro, não somos nós. E precisa ser feito de forma asséptica, de forma limpa, livre de contaminação
Obviamente. Tá? É por isso que a sua enfermeira e o médico conseguem fazer, porque eles que têm formação, que aprenderam como faz isso. Aqui é um desenho mesmo, né, de uma sonda de verdade, não um desenho como eu fiz, é uma foto, né, perdão. Tá aqui a imagem, que eu trabalhei bastante com vocês, né, durante essa aula. Percebam aqui, ó, você tem uma bolsa, tá? Então, essa urina que é conduzida por esse catéter, conduzida por essa sonda, por esse caninho, é direcionada para uma bolsa. A gente chama essa bolsa de bolsa coletora. Por quê? Porque ela coleta, né? Coleta a urina. Ela armazena a urina fora do paciente, tá certo? Ela pega, capta, recebe essa urina. E aí a gente tem que trocar, né? Lógico, né, gente? Essa bolsa se enche. Porque você está pegando continuamente a urina do paciente, drenando, eliminando, tirando essa urina constantemente do paciente. Em algum momento essa bolsa, ela tem limites, né? Ela não é infinita, ela também tem a sua capacidade. E aí ela vai enchendo, enchendo, enchendo. Em algum momento a gente tem que trocar. Eu vou falar para vocês no próximo, daqui a pouco, quando é que a gente tem que trocar. O link vai esperar daqui 3 minutos e meio, mais ou menos. Eu acho que eu vou abrir mais um link. Vou abrir um terceiro link para a gente continuar conversando um pouquinho, tá? Para a gente matar essa aula aqui. Tá certo, gente? Então, essa é a ideia da sonda, ok? A sonda é isso, é você colocar para fora do paciente a urina. Por algum motivo, essa urina precisa ser colocada para fora, e aí a gente pode utilizar uma sonda. Lógico, sempre tem que ser colocada para fora a urina, né? Isso é óbvio, mas algo indica que você precisa passar uma sonda, certo? Quando é necessário, essa sonda nos ajuda a tirar, a drenar essa urina. Essa urina é direcionada para uma bolsa, que a gente chama de bolsa coletora. Em algum momento você tem que fazer a troca dessa bolsa. Tem bolsas que tem uma torneirinha, digamos assim, e aí, óbvio, você vai abrir a torneirinha e a urina vai sair, né, gente? Outras não. Outras você troca a bolsa. Então, você tem uma bolsa nova. Aí você pluga a bolsa aqui no início da sonda, né? No início do cateter. Beleza? Deixa eu ver. Parece que tem mensagens aqui. É que eu fico na tela aqui, eu não consigo ver o chat. Está laranjinha ali, eu acho que deve ter mensagem. Eu vou ler o que e aí a gente já, para ver se é alguma pergunta, eu não sei se é comentário, eu vou ver o que é, e aí a gente continua daqui a pouco no próximo link. Faltam 2 minutos, eu vou ver se eu consigo responder se for pergunta. Peraí. Obrigado, Antônia, que bom que você não tem dúvida. Antônia, ficou sem som para mim. Vocês estão ouvindo? Não estou. Sim. Obrigado, então minha internet, você entra de novo. Você entra de novo. Antônia, não, imagina. Obrigado, meninas, pelo apoio com a Antônia, e obrigado, Antônia, por ter avisado, tá bom? Que bom que deu certo. Às vezes dá pau mesmo, fica... Você fala, caramba, todo mundo tá ouvindo, só eu não? Acontece mesmo, tá? Porque às vezes dá um pico na internet, né? Dá um problema aí. Acontece, tá? Não é só com você, não. Normalmente, quando isso acontece, você fez o jeito certinho. Você sai, né? E entra de novo no link, que aí é batata, tá bom? Muito bom. Então é isso, meninas. A lógica, obrigado, viu, Antônia? Obrigado, meninas, que ajudaram a Antônia também. Então, a lógica é essa, meninas. A urina tem que sair. Se for algo no momento, a gente vai utilizar a sonda de alívio. Se for algo que vai ter que ficar um pouco mais, vai demandar um pouco mais de tempo, a gente usa a sonda de demora. Essa urina é conduzida para fora e fica armazenada em uma bolsa coletora que precisa ser trocada em algum momento. A gente vai ver que momento é esse. Bom, agora eu vou falar sobre alguns cuidados que essa alguns cuidados que essa sonda de demora precisa. Vamos falar então sobre alguns cuidados aqui que você e eu devemos dar a ela. Só tomar terminando. O link vai expirar. Agora sim, falta menos de 1 minuto, tá? Eu vou abrir um terceiro link para a gente pegar firme. Ai, meninas. É isso aí. Vamos lá. Bom, ó, como eu falei para vocês, essa sonda